gente conversa agora com o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein. Secretário, boa noite, bem-vindo de volta. Que bom que o senhor está aqui. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço sim, Mona. Prazer em falar com você e com todos os telespectadores da CNN Brasil. O prazer é todo nosso porque temos muito a explicar para as pessoas, até como medidas de conscientização. Sim, ainda nesse momento, dia 24 de novembro, ainda temos que conscientizar, sim, as pessoas. Aliás, acredito que vai ser assim pelos próximos anos. Então, minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte. O governo tinha estipulado, como meta, valores de óbitos, de casos, de internações e também de vacinação para liberar, então, a máscara. Mas os patamares não foram atingidos. A gente ouviu o governador dizendo, tudo indica que estamos muito bem, mas ainda não estamos exatamente como se esperava. Mesmo assim, dá para pensar em tirar a máscara em ambiente público agora, dia 11 de dezembro, explicar para as pessoas falando assim, se tiver gente perto de você, bota a máscara, mesmo não sendo mais uma exigência. O senhor acha que isso, de fato, é oportuno? Mona, nós temos a Secretaria de Estado da Saúde, ela se baseia basicamente no nosso comitê científico. Nosso comitê científico, ele avalia alguns dados. Os dados voltados tanto à taxa de vacinação, à proposição de vacinação, que a princípio seria 75%, portanto, nós teríamos atingido essa marca, mas, por outro lado, nós precisávamos avaliar alguns dados como número de casos, número de mortes e número de internação. A gente sabe que tanto o número de mortes quanto de internação e de óbitos, eles podem sofrer variações. A gente aprendeu isso ao longo de todas as semanas epidemiológicas, que elas podem reter algum número de pacientes numa determinada semana, compensar numa outra, elevando esses índices. Portanto, o percentual de internações, para nós, realmente é o valor que deve ser baseado como um melhor parâmetro da circulação do vírus, portanto, da pandemia no nosso meio. E a própria vacinação. Porém, o que nós observamos em termos de vacinação? Nós observamos que 35% só dos nossos adolescentes tomaram as 2 doses da vacina. Portanto, nós temos 65% dessa população ainda merecedora de segunda dose. Por outro lado, nós temos 10% da nossa população, especialmente a população ainda mais jovem, que não tomou a segunda dose da vacina. Portanto, se eu tenho 10% da minha população sem a devida imunização, uma vez que a gente sempre consagrou e considerou que 2 doses da vacina, no mínimo, seriam necessárias para a proteção contra o Covid, e o público que mais circula, que é o público jovem de 12 a 29 anos, representa mais da metade dos 4.300.000 pessoas que não tomaram a segunda dose. Nós achamos prudente que, antes de fazermos uma medida como essa de flexibilizar a utilização de uso de máscaras, criemos uma força-tarefa para vacinar essa população. O que vai acontecer agora entre o dia 1º e o dia 10 de dezembro, com uma força-tarefa junto aos 645 municípios, aliado também à própria Secretaria de Estado da Educação, que ajudará na ação, principalmente nas escolas, onde nós temos aí quase 2.700.000 adolescentes que não tomaram essa segunda dose. Então, dessa maneira, estamos sim muito próximos desses números estatísticos de casos, óbitos e internação, mas nós entendemos que é hora de vacinar e vacinar muito mais. A expectativa, é claro, é retirar apenas em ambientes externos, nas ruas. Evidentemente, o bom senso se faz presente, uma vez que se eu tenho uma rua de comércio com grande aglomeração, é natural e necessário que as pessoas se façam valer das próprias máscaras.
Sim, a gente sabe que, para quem não é de São Paulo, mas eu vou dar esse exemplo, a Rua 25 de Março, por exemplo, que é um centro de comércio popular importantíssimo, a partir do dia 1º de dezembro começa a ter por dia mais de 1 milhão de pessoas. E na segunda semana de dezembro passa a ter 1 milhão, 1 milhão e meio. É gente demais num ambiente aberto, então, que a gente consegue imaginar algumas pessoas usando, sim, mas a maioria, enfim, nesse momento eu aposto que não. Mas, é claro, vamos acompanhar. Doutor Jean, Renata também participa da conversa. Renata, chega também, por favor, vamos batendo aqui uma pergunta e outra para a gente tirar todos os pontos de dúvida. Renata? Secretário, boa noite. A gente está aqui, então, acompanhando esses índices, a evolução do número de casos e como as autoridades poderão ou não recomendar ali o fim do uso de máscaras. Mas eu queria ouvir do senhor um pouco mais à frente. Então, eu vou colocar aqui uma visão otimista, que a gente em breve consiga alcançar patamares seguros e a máscara fique, então, de lado. Quais situações, quais locais o senhor vê a máscara como uma aliada daqui para frente, sempre, considerando que a nossa cultura não tinha, né, não incluía esse hábito do uso de máscaras? Na visão do senhor, a máscara tem de permanecer conosco em quais situações e em quais ocasiões? Primeiro, nós temos que só reforçar que pelo menos até dia 11, ambientes externos e internos é obrigatória a utilização de máscaras. Isso é muito claro. Se esses números permitirem que, a partir do dia 11, a gente realmente assuma essa posição, que é o que está determinado e que temos grande chance de que isso realmente se manifeste e ocorra, nós claramente manteremos a liberação em ambientes externos. Aqueles ambientes internos mantêm-se na sua obrigatoriedade, principalmente no transporte público. Transporte público esse em que ocorre um grande aglomerado de pessoas, a aglomeração realmente passa a existir em todos os horários, especialmente em horários de pico, não existe o distanciamento e deve ser mantido por um período ainda bastante prolongado. Então, reforçando, se nós temos esses dados já muito próximos de serem alcançados, a partir do dia 11, após se estabelecer uma campanha, verdadeiros mutirões que serão estabelecidos junto com os 645 municípios, vacinaremos ainda mais e daremos essa segurança. Mas ambientes fechados devem ser mantidos como obrigatoriedade. Doutor Jean, eu sei que o senhor é um estudioso também, infectologista empenhado, mas eu vi uma informação aqui, um estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, dizendo que o distanciamento de 2 metros não impede a transmissão. Imagina isso sem a máscara, doutor Jean. Pois é, a gente deve considerar vários aspectos. A gente já viu que um dos aspectos que tem que ser considerado, especialmente, é a carga viral, a quantidade de vírus que acabam acontecendo. À medida em que ocorre a vacinação, a quantidade de vírus existente, ela cai, ela diminui essa carga viral, diminui a infectividade e, por isso, também os sintomas das pessoas que eventualmente se contaminam acabam sendo também menores. Então, isso é uma proposição muito importante. Por isso, a importância da vacinação, que é uma forma de nós diminuirmos o impacto de transmissão, diminuirmos o risco de gravidade de doença e, ao mesmo tempo, também da própria mortalidade como consequência desses casos que são naturalmente menos graves. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a consolidação de 2 dados, que é a vacina, mas especialmente o uso de máscaras para ambientes que ainda se mantenham aglomerados, e por isso essa colocação foi feita do próprio Comitê Científico com a preocupação em relação a festividades. Réveillon, Carnaval. É importante que essa mensagem que está sendo passada de liberação em áreas externas não se traga como informação que, olha, acabou a pandemia, está tudo ok, as pessoas
vivam naturalmente, se aglomerem, festejem, porque isso não significa a inexistência do vírus, a inexistência da pandemia no nosso meio. Então, assim como em 2009 o H1N1 veio para ficar, o Covid-19 também veio para ficar. Nós temos que ter essa atenção, nós temos que ter realmente essa responsabilidade individual para cada um de nós. Sim, sem dúvida. O senhor falou a frase que está na minha cabeça, é a que eu tento passar para os outros o tempo inteiro. Responsabilidade individual, né? Porque daí a gente tem um resultado conjunto, só a união de um esforço, de outro, a gente de fato vai conseguir continuar enfrentando com assertividade aí essa pandemia. Doutor Jean, muito obrigada. Gostei muito de conversar com o senhor mais uma vez. Venha sempre aqui esclarecer os fatos para a gente. Boa noite, doutor Jean. Boa noite, Mona, e boa noite a todos os telespectadores da CNN. É sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigada, querido.